só para acrescentar, existe uma frase de um filme. É, é a última frase do filme. O filme é O Último Samurai. É a última frase do filme. O imperador, ele pergunta pro capitão que se tornou samurai e tal, que o mestre desse imperador era o rebelde. Foi tido como rebelde. E aí foi morto. Ele morreu como rebelde, mas morreu lutando. E aí, isso faz total sentido com o que você está falando, porque o imperador fala assim pro capitão, fala assim: me fala como ele morreu. Aí o capitão fala assim: eu vou te falar como é que ele viveu. Então tem tudo a ver com isso, porque eu posso lembrar de como foi os últimos dias e eu vou desconsiderar o que essa pessoa foi a vida dela toda, né? Eu acabo jogando no lixo simplesmente por causa daquele período que todo mundo vai chegar, né? E isso me fez lembrar, cara, me fez lembrar. E é muito real isso. As pessoas, elas acabam achando que a coisa ela é tão difícil de lidar. Eu acho que é difícil, com certeza é difícil de lidar, mas que é um período intocado. Você não pode tocar, você não pode falar, as fotos não podem tirar, né? As roupas não podem, você não pode desfazer. As roupas ficaram lá por anos. Por anos. Foi revivendo. E isso era exato, mas também não podia tocar no nome dele. E por quê? E por que não falar das coisas? Porque esse é o legado que a gente deixa das coisas boas que a gente fez. Ah, morreu, virou santo? Não, isso é para qualquer ser humano. Não morreu, virou santo, Sim. Ninguém vai ficar idolatrando, não é essa a questão. Mas assim, lembrar das coisas boas que você deixou, do que você fez, porque essa é a vivência. O que você deixou de bom para ser lembrado? E aí a gente foi... Eu acho que todo momento, não é que a minha mãe proibia a gente de falar, mas era algo tão doloroso, porque se a gente lembrasse, a gente já começava a chorar. Era um choro assim mútuo, de todo mundo chorar, por anos. E aí até que um dia a gente encontrou, né, uma psicóloga que disse assim, olha, se ela não tratar dessa depressão, porque era assim, por anos essa depressão ia e vinha. Ela precisa passar e fazer terapia. E aí ela foi e fez terapia, 3 sessões, e depois ela conversou com cada filho. E aí todos os meus irmãos, né, foram à terapia e o assunto era o mesmo. Todo mundo falava exatamente do ponto do sofrimento, que era o luto. Marcou todo mundo. A família toda, né? Então você vê, algo que poderia ter sido resolvido ali. Hugo, até hoje a gente traz informações assim que recentes assim de coisas que aconteceram que até hoje não é falado, é como se fosse algo que não podia falar. Agora recentemente, vamos colocar assim, de 2 anos para cá, foi melhorando, porque não é só um trabalho comigo, é um trabalho familiar. Sim. O luto não era só meu, o meu eu consegui resolver. Né? Hoje eu consigo falar dele, falar da situação, falar de tudo sem chorar. Mas há alguns anos atrás, se eu lembrasse dele, eu já estava exatamente em desespero, chorando. E era aquilo que me dava aquele aperto no coração, sabe? Aquilo me deixava mal, eu passava 2, 3 dias muito mal lembrando dele. Então, feliz é quem consegue lidar com o luto? Sim, precisa. É preciso passar pelo luto. É preciso falar da morte. É preciso falar, sim, da pessoa. Por que não dizer o que a pessoa fez? Por que não falar? Como foi os últimos dias de vida dela também? Qual o problema? Nossa. E aí, depois vem, né? As lembranças.
Porque quando começa a vir as lembranças boas, é porque o seu coração já está não aceitando, porque eu acho que aceitar é uma palavra muito difícil, porque é difícil a gente aceitar que o outro se vá. Mas superar o momento. Superar. Superação. Superação. Acho que até no dia que a gente tava conversando, você tava me falando de algo que, pra mim, eu olhava de uma forma diferente. Eu julgava, na verdade, a palavra certa é essa. Eu julgava as pessoas e falava, poxa, fulano tá postando foto é porque ainda não venceu. Ciclano tá falando isso é porque ainda não venceu. Mas você tava me falando que cada um lida com o luto de uma forma diferente, que a gente tem que deixar essa pessoa se expressar Sim. pra que ela possa vencer. Você tava me falando mais ou menos isso, né? Isso. Porque, Jaque, como que a gente vai dizer para alguém que a gente tá com saudade? Se muitas vezes o outro não quer nos ouvir. Não tem muito isso hoje? Tem, muito. Tem. Muito, né? Verdade. A gente tem muito isso. Às vezes a gente quer falar algo para alguém, mas a gente não tem para quem contar. Ou você vai contar para aquela pessoa e a pessoa vai diminuir o seu sentimento. Ela já vai sabendo, né? Quando eu converso com algum paciente, falo, conversa, fala o que você sente, né? Conversa com a família. Eles já sabem qual vai ser a resposta, como que é que a família, ela já vai responder exatamente aquilo. Mas não é assim, não importa, a gente nunca sabe o que vai acontecer. Hoje, para vir aqui, eu não sei. Eu não sabia exatamente o que ia acontecer. A gente tem que vivenciar o momento. A gente tem que se permitir viver cada processo. Normalmente, a pessoa que ela não... O luto não é com ela, mas é de um parente próximo, ou as pessoas que são amigos, né, conhecidos, têm o costume de falar que é frescura. Sim. Né? Muito. É frescura. Às vezes eu acho que nem falar, mas pela forma que ela recebe aquela informação já mostra que ela não tá nem aí pra aquele sentimento. Tipo, tô postando nas fotos porque eu lembro. Aí pra quem é de fora, fala assim, pô, ainda não superou? Pô, ainda tá remoendo isso? Mas eu lembro de uma conversa que a gente teve, a primeira e única conversa que a gente teve. E você tá falando isso de novo aqui, e isso é muito real. A pessoa, ela tem que viver aquilo, ela tem que lembrar daquilo, ela tem que, sabe, trazer à memória dela momentos dessa pessoa. É isso mesmo? Você acaba superando, não tentando esconder, mas trazendo à tona? Sabe quando alguém diz assim pra você, eu já lembro, mas aquilo já não me dói tanto? Eu lembro com saudade e não com dor. É como uma ferida, né? Que ela vai cicatrizando. Você sempre vai lembrar que ela tá ali. Às vezes você vai sentir assim uma dorzinha. E aí você coloca a saudade e o amor acima de tudo para tentar amenizar aquela dor. E com o tempo, né? Meu marido sempre dizia isso para mim. Eu ouvi falar, o meu sogro ele faleceu, já tem 13 anos, e ele falava assim para mim. Eu ouvia as pessoas dizerem para mim que com o tempo melhora. E ele falava assim para mim, piora. Oxe. É. Se não for tratado, será? Não, assim, recentemente, quando logo acontece, Sim. né? Às vezes a gente não tem, meus pêsames, né? Quer dar uma palavra de força, Você quer dar uma palavra de força, e sempre tem algum ali que fala assim, isso aí com o tempo passa. As pessoas falam isso, Nossa, é normal isso dizer, sim, né? Que vai passar essa dor, esse sofrimento. E ele falava assim, recentemente, assim, uns meses, né? Alguns meses depois, não melhora, piora. Ai, meu Deus. A gente povo em conflito.
E aí, mas assim, e é um processo que ele vai passar também. Ele passou por esse processo, né, de piora, Sim. de choro. Ele falava que debaixo do chuveiro era a pior hora, né? Era você e o chuveiro e a água, pronto, ali, não tinha o que fazer. Era um momento de descanso. Cada um vive de uma forma, cada um passa pelo luto de uma forma. Mas anos vão se passando e você vai lembrando com amor. Com amor, né? Hoje eu lembro com muito amor dos momentos bons que a gente viveu. Foi algo que impactou a minha vida toda, porque eu lembro de todo o processo, eu vivi todo o processo. Eu até falo para minha mãe, a senhora não pensou em mim quando eu era criança. A senhora podia ter me deixado em casa com alguém e ter ido, porque era longe, né? O local que ele morreu dava 5, 6 horas de viagem. E eu falo para ela assim, a senhora podia ter me poupado, mas não me poupou. Mas eu digo também para ela, não me poupou, eu vivenciei isso, mas eu consegui, eu venci, porque eu consegui entender. Talvez seja esse o meu propósito, ter vivido tudo isso para hoje conseguir ajudar alguém. Ajudar alguém que tá passando por isso. Porque como que a gente ajuda alguém se a gente Sem não tem passar. experiência? Não tem experiência. Sem passar. Isso é bem difícil. Vamos deixar essa parte bad aqui, né? A Andrea se recompor, né? Respirar fundo, porque para respirar fundo aqui no estúdio tá difícil, hein, Jaque? Fala pessoal, que bom que você assistiu esse corte, mas não esqueça, aqui nos comentários ou na descrição desse vídeo está o vídeo completo. Assiste essa história fantástica que você vai se surpreender. Valeu, tamo junto!